Olá, seja muito bem-vindo à Mentoria 633 de hoje. Hoje o tema é: se afaste destes tipos de pessoas. Aí você vai perguntar, que tipo de gente que você está falando, pastor? Ok, essa mentoria de hoje, ela é estratégica para você, primeiro, identificar tipos de gente que deve ou não deve estar perto de você. Para quê? Para que você possa aumentar, a qualificação da sua vida. Muita gente define que você é o resultado das 7 pessoas com quem mais se relaciona. Enfim, eu quero caminhar com você nesta mentoria de hoje. Eu tenho certeza que você será despertado para algo maior, algo extraordinário na sua vida. Nesta semana ainda eu ouvi alguém dizendo, olha, uma pessoa ao almoçar comigo disse, pastor, vou lhe dizer uma coisa, olha, se custa a minha paz, custa tudo. Então, olha, quero caminhar com você, você vai ser ativado para uma nova estação. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho, dá um like, um joinha, curta essa transmissão, escreve aqui sua cidade, seu pedido de oração, seu testemunho e agora mesmo envia para 5 pessoas. Manda para 5 pessoas essa transmissão. Eu começo essa transmissão de hoje mandando um alô para Daiana Marinho dos Santos, Marivone Alcides de Biguaçu, Vanilde Patrício Duarte, também aqui Marivone Alcides, já falei, Lourdes Farias, Evelyn Nunes, Sônia Telheria, Isabel Coelho, Marcos Rodrigues, Edna Mendes, Joseni Gomes, Tatiane Custódio, Daiana Marinho dos Santos, deixa eu ver quem mais aqui com a gente, Noemi de Oliveira, Carly Aline Delfis, Edson José, que é membro do nosso canal, você pode ser membro, é só clicar aí, do lado do curtir, do lado de se inscrever, você se torna membro, tem ali como se tornar. Pessoal da JC Libras e Trilhas, Deus abençoe, nossa irmã Antonieta, lá de Portugal, deixa eu ver aqui quem mais, Cidinha Xavier, Deus abençoe, Paulo Freitas, Deus abençoe, Vera Borges, lá da França, também com a gente aqui, Enedina Soares, Gilson Siqueira, Neide Machado, Paulo Roberto, lá de Arananguá, Mera Silva, do Rio de Janeiro, lá de Caxias, Deus abençoe. Deixa eu ver quem mais aqui, a Edna Mendes de Alvorada, Rio Grande do Sul, a Camila Rosa de Tramandaí, Rio Grande do Sul, Deus abençoe. Também a Mera Silva com a gente aqui, Deise Schwevertz, ou acho que é assim, Zaidar Rocha de Alfredo Wagner, Santa Catarina, Paulo e Eliette, Deus abençoe. Tem muita gente aqui, muita gente em conexão, Cláudio Beretta, ô Senhor, é bastante gente aqui, meu Deus. Pois bem, muito bom estarmos juntos nesta oportunidade, sabedores que Deus preparou esse encontro para estarmos juntos aqui. Vamos para a palavra, se afaste destes tipos de pessoas. Ora, nós vivemos num tempo em que as relações, quando falo relações sociais, falo amizades, os relacionamentos estão cada vez mais complexos. A gente tem que lidar com falsidade, traição, inveja, maldade, fofoca se multiplicando e a gente começa a perceber que famílias até são afetadas por isso, igrejas são afetadas por isso, empresas são afetadas por isso, porque a gente se depara com esse tipo de gente. Existem pessoas que são mesquinhas, interesseiras, manipuladoras, infelizmente. E essas pessoas acabam drenando a nossa fé, a nossa energia, a nossa vida espiritual, minam a nossa vida espiritual, nos afastam daquilo que é propósito de Deus para a nossa vida. E aí a Bíblia vai nos ensinar que nós devemos escolher com quem nós vamos andar. E devemos escolher gente que nos aproxima de Deus, nos leva para mais perto de Deus. Aí eu tenho que ler um texto que o apóstolo Paulo dá como recomendação aos irmãos de Corinto. Lá na primeira carta do apóstolo Paulo aos irmãos de Corinto, capítulo 15,
versículo 33, a gente lê assim, ó. Olha só isso aqui. Olha só. Não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Muito forte isso aqui, muito forte. Entenda que relacionamentos irão influenciar diretamente a nossa vida espiritual. Então, andar com gente cheia de Deus vai nos fortalecer. Andar com pessoas cujo coração está inclinado para a maldade vai nos enfraquecer e corromper os nossos resultados. E eu anotei aqui algumas coisas que são conselhos para que você esteja atento e possa então entender quem pode ficar ou não perto de você. E a primeira coisa que eu quero que você anote é: a maldade é identificada nos atos falhos. Muitas vezes são os atos falhos que irão apresentar a maldade que uma pessoa tem no coração. Entenda, muitas vezes o que está no coração de alguém vai transbordar em palavras ou atitudes. Às vezes até coisas que podemos considerar pequenas, mas são atos falhos, pequenos comentários venenosos, indiretas. Você fala uma coisa e a pessoa dá aquele sorriso falso, aquele elogio que é disfarçado de crítica. Tem gente assim, mostrando o que tem por dentro. A pessoa vem te fazer um elogio e te deixa mal. Meu Deus, são atos falhos. Você vê a inveja na pessoa quando você conta uma coisa assim muito legal. Olha, eu comprei um carro. Aí a pessoa diz, é zero. Zero é bom, né? Não é o melhor carro, mas assim, tá bom, né? Então, até pensei em comprar um carro desse, mas não dá, né? É muito ruim, né? Assim, tem carro melhor. Aquele tipo de desdém, sabe? Você tem que estar esperto, ligado, porque a maldade no coração da pessoa aparece dessa forma. Aliás, a Bíblia diz, lá em Lucas 6:45, Jesus disse essas palavras: o homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que o coração está cheio. Uau! Entenda, a maldade se manifesta apenas em grandes traições, viu? Aliás, ela não se manifesta apenas em grandes traições, mas em pequenas atitudes, nos detalhes. Às vezes no prazer de espalhar uma fofoca, de lançar uma semente de divisão numa conversa, na alegria, porque o outro fracassou. O outro se deu mal. Que bom que ele se deu mal. Tem gente assim. E aí, se você não cuida, você entra por esse caminho dos prevaricadores, dos escarnecedores, dos ímpios, da iniquidade. Você entra por esse caminho. Então, você precisa o tempo todo orar pedindo a Deus discernimento para que você possa identificar quem tem esse tipo de má intenção ao seu redor. Você não pode se iludir com palavras bonitas. Você tem que observar o fruto da vida de cada pessoa que está perto de você. A segunda coisa que eu anotei aqui, que eu quero compartilhar com você é que nem todos são seus amigos. Anote isso. Nem todos são meus amigos. Anote aí. Jackson Pereira, Tiago Heller, Li Kadoshi, Gidelma Santos, Ana Maria Silva, Jócia Cunha, Karine Melo, Ieda Cabral, Janete Carvalho, lá de Manaus, Amazonas, Vilma Miller, Sueli Marcelino, Jane Monteiro, Jana Monteiro, Jossi Acunha, lá de Campos Novos, o pessoal aqui, Neudir Kilpe, Deus abençoe. Deus abençoe Éder Vidal, Adriana de Martino, que também é membro aqui do canal, Deus abençoe. Pois, escute, nem todos são os seus amigos. Nem todo mundo que sorri para você deseja o seu bem. Tem gente que está sorrindo, mas por dentro está desejando o pior para a sua vida. Existem pessoas que, quando entram num determinado lugar,
trazem consigo um peso espiritual. Não sei se você já teve essa sensação de alguém chegar e o ambiente mudar, a paz ir embora, a atmosfera fica carregada, o negócio fica mal, fica ruim. É verdade. Em Provérbios 16, 29 e 30, a gente lê o seguinte: o homem violento persuade o seu companheiro e o guia por um caminho que não é bom. Quem pisca os olhos o faz para urdir perversidades. Quem morde os lábios já consumou o mal. Meu Deus, que forte isso. Jesus mesmo nos alertou que haveríamos de lidar com falsos irmãos e que precisaríamos do quê? Prudência, prudência. Então, escute, vai ter gente que é tóxica, gente cuja maldade é exalada em cada palavra e atitude, e você precisa ter sabedoria, porque tem gente que, quando se depara com uma situação dessa, dá de dedo, quer entrar para a briga. Não, se afaste com sabedoria, sabe? Não é com ódio, sem ódio, deixa isso para lá. Não perca tempo, se custa a sua paz, custa tudo. Mas também não seja ingênuo, seja inteligente. Esteja com prudência, com cuidado, sempre se posicionando da melhor forma. A terceira coisa que eu anotei é: busque andar com gente fiel a Deus. Escreva isso. Busque andar com gente fiel a Deus. É isso. É muito importante isto. Muito, muito. Adriana Costa, Adriana de Martino, Gidelma Santos, lá de Caridade, Sergipe, Lisiane, Maria Aparecida Gonçalves, Luciana Melo, de Porto, Portugal. Deixa eu ver quem mais aqui com a gente. Pastor Nino, Andréia Castro, Gisele Brigman, Lisiane, Adriana Maria Silva, J. Raquel, Matheus Emerim, Maicon Cavalheiro, Mara Rita Ramos, Steck, J. Raquel, Eliel Veiga da Silva, tanta gente, sempre, todos os dias, participando aqui das nossas transmissões. Você precisa buscar andar com gente fiel a Deus. A melhor maneira de você se proteger de relacionamentos destrutivos, tóxicos, ruins, é se cercar de gente que ama a Deus e teme a Deus. Escute, não significa que as pessoas que amam e temem a Deus irão ser perfeitas. Não, elas vão falhar. Elas vão falhar. Mas quem ama e teme a Deus vai andar com humildade, sabe reconhecer quando erra. Nada melhor do que quem sabe pedir perdão. Então, você precisa escolher bem com quem você vai andar. Aliás, tem 2 versículos de Provérbios que eu preciso passar para você. O primeiro é Provérbios 17 e 17. Diz assim: o amigo ama em todos os momentos, é um irmão na adversidade. Olha isso. E a gente olha para Provérbios 13 e 20, a gente lê assim, ó: o que anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Verdade. Então, entenda, a fidelidade a Deus vai produzir o quê? Caráter. E o caráter vai fazer o quê? Promover relacionamentos saudáveis. Quem ama a Deus, é fiel a Deus, não vai se alegrar com o seu tropeço. Não. Se você cair, aquele que é fiel a Deus vai chorar com você, vai sentir com você. Então, entenda isso, vai orar por você, vai te corrigir em amor, vai caminhar junto com você na fé. É muito importante você fazer uma lista de pessoas que te aproximam de Deus, de pessoas que te influenciam para ter temor, para buscar a Deus com todo o coração. Invista em relacionamentos que são espiritualmente saudáveis. Isso, Alan Jones, Andréa Castro, Janete Carvalho, Linda Mir, Maia, Ieda Cabral, Ângela Martins, Renoa, também aqui Guilherme Silveira de Oliveira. Deixa eu ver quem mais aqui, sempre com a gente, participando. O Carlos Laerte, Deus abençoe também. Você precisa entender isso. E claro, eu quero concluir dizendo a você: defina critérios para os seus relacionamentos. Os seus relacionamentos precisam ter critérios claros. Você precisa classificar os seus relacionamentos sociais. Você precisa.
Por quê, pastor? Entenda. Olha só, primeiro, existem os que são apenas conhecidos, pessoas que você encontra eventualmente, sem vínculo profundo. Às vezes uma pessoa que é conhecida pode passar para outro estágio, mas às vezes o conhecido é aquele que vende na padaria, aquele que te atende no açougue, aquele que te atende no mercado, aquele que te atende no posto de gasolina, e você sempre está vendo aquela pessoa ali, pode se tornar uma pessoa conhecida. Tem os colegas, é um outro nível, é um outro critério, uma outra classificação. O que são os colegas? Pessoas com quem você convive por necessidade. É gente do trabalho, é gente do estudo, é gente até da igreja, mas que não compartilha com você intimidades. Você não tem liberdade de falar o que quer, e você tem que entender que tem gente que não está apta para ouvir o que você tem para falar. Agora, existe o terceiro nível, que são os amigos, pessoas com quem você tem uma confiança mútua, que fazem parte do seu círculo de apoio, estão perto, estão ali. Quando você começa a identificar pessoas que podem estar mais perto de você. Mas existem o quarto nível, que são os amigos mais chegados do que um irmão. Aí são raros, são preciosos, são aqueles que caminham com você em oração, em fé e propósito, aqueles que estão perto de você o tempo todo. Aliás, a Bíblia fala sobre isso lá em Provérbios 18 e 24. Diz assim: o homem que tem muitos amigos pode se alegrar, mas há amigo mais chegado do que um irmão. Você precisa entender que, olha só, vai ter amigos mais chegados que irmãos que vão se desvirtuar e vão se tornar amigos. Existem amigos que vão quebrar a sua confiança e se tornarão apenas colegas. Existem colegas que você vai começar a observar e vai tratar eles apenas como conhecidos. Mas tem conhecidos que se tornarão colegas, que depois podem se tornar amigos e depois até amigos mais chegados do que um irmão. Então essa lista não é fixa, porque depende muito se a pessoa continua ou não numa caminhada. Porque muita gente começa bem, mas não termina bem. E a gente precisa ter critério para saber quem pode compartilhar a vida com a gente. Se você não definir quem pode, quem não pode ter acesso ao conhecimento dos seus princípios, valores, você vai acabar, sabe, cercado por gente que vai minar sua fé, vai destruir seu propósito e pode até causar dano maior do que esse. Então, se afaste de pessoas falsas, mentirosas, fofoqueiras, porque quem fala mal dos outros para você vai falar mal de você para os outros. Caminhe com quem te aproxima mais de Deus, escolha com quem você vai caminhar, e aí a sua vida espiritual será cada vez mais fortalecida. Lá no Salmo 1, o primeiro verso a gente lê: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Essa é uma palavra de Deus para a sua vida neste dia. Escolha bem quem você chama de amigo, porque quem você chama de amigo define que tipo de vida você vai levar. Eu quero orar, quero abençoar você, suas amizades, sua vida social, mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho, ok? Dá um like, um joinha, curte essa transmissão, como também escreve aqui sua cidade, seu pedido de oração, seu testemunho, e também, quando terminar a live, compartilha com 5 pessoas. Se você não é membro do canal, você pode ser membro. Tem aí a opção e tem um curso todo mês para você estar investindo aqui no canal. Vamos orar, vamos falar com Deus agora. Eu creio que Deus tem algo preparado para a sua vida. Que o Senhor te dê bons amigos, gente que te inspire, gente que te levante, gente que contribua para o seu crescimento, que faça diferença na sua vida. Pai querido, no nome de Jesus, eu quero nesta hora me colocar diante de Ti, com cada pessoa que participa desta mentoria. Eu declaro os céus abertos, eu declaro milagres do Senhor, eu declaro, Senhor, meu Pai, um novo tempo para a glória do Teu nome. Eu peço pelas amizades, pelos relacionamentos sociais, sejam eles no trabalho, na igreja, sejam eles, Senhor, entre amigos
que se conhecem há muito tempo, no colégio, na escola, na faculdade, seja, Senhor, no serviço, sejam clientes, fornecedores, sejam aqueles que nos atendem num ou outro lugar, sejam pessoas que fazem parte da nossa família, sejam, Senhor, qualquer uma ou outra pessoa que de alguma forma, Senhor, tem conexão conosco no dia a dia. Eu quero orar para que amizades saudáveis, Senhor, possam ser frutificadas, possam prosperar e que gente maligna, gente má, seja identificada, que o Senhor nos dê discernimento para podermos colocar cada pessoa no seu devido lugar, que o nosso coração seja guardado e protegido por Ti, que possamos encontrar bons amigos, que nos levem para a Tua presença, que nos edifiquem, que estendam as mãos na hora certa, que ore conosco, Senhor. Eu oro por isso. Nesta mentoria 6h33 de hoje, eu peço a Tua direção. Eu peço, Senhor, que a marca do Senhor esteja na vida dos Teus filhos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória ao nome de Jesus. Eu vou ficando por aqui e até amanhã. Meu Deus, essa palavra é forte. Essa aí é pancada, mano.